Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de matemática será sobre comparação e ordenação de números decimais. Eu também vou estar mostrando para vocês como localizar um número decimal numa reta numérica, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Comparação entre números decimais. E o que é comparar? Comparar, gente, é falar se um número é maior que o outro, ou se é menor que o outro, ou até mesmo se esses números são iguais. E para comparar, nós vamos utilizar esses símbolos aqui, ó. O símbolo maior que e o menor que. Outra coisa, apesar de vocês já utilizarem esses símbolos há um tempo, alguns colegas ainda confundem qual é o maior, qual é o menor, como utilizar esse símbolo. Então, nós vamos relembrar algumas dicas, tá? Que vocês já conhecem, mas é para vocês memorizarem e fixarem melhor para não esquecer mais, certo? Então, vamos lá. A primeira dica que alguns utilizam é aquela no qual traça-se, ó, uma retinha ali. E o que nós vamos observar? Aqui nesse nosso símbolo, que número nós podemos observar quando traçamos a reta? Nós podemos observar o número 7. E aqui, que número nós podemos observar? Nós podemos observar o número 4. Então, perceba, 7 é maior que 4. Então, aqui eu tenho o símbolo de maior e o símbolo de menor. Essa é a primeira dica que alguns utilizam. A segunda dica, que é aquela que eu gosto de utilizar, é aquela que você vai colocar a abertura sempre para o lado do maior número. Essa aberturinha aqui, ó, essa boquinha aqui, a abertura fica sempre para o lado do maior número, tá? Essa é a segunda dica, então não esqueça mais. Ou você utiliza o tracinho, ou você guarda essa outra, onde o maior número, ou seja, a abertura vai ficar sempre para o lado do maior número, certo? Então, gente, quando nós vamos comparar os números decimais, nós precisamos comparar por partes. Como assim, Pro? Vou mostrar para vocês agora. Comparar números decimais. Como eu falei agora há pouco, quando nós vamos comparar, nós precisamos comparar por partes. Por quê? Porque nós temos duas situações aqui, gente, importantes. A primeira, quando a parte inteira é diferente, e a segunda, quando a parte inteira é igual, tá? Vamos lá observar as dicas para vocês entenderem e não esquecer, tá? Vamos lá. Quando nós temos a parte inteira diferente, gente, a parte inteira é essa parte aqui, ó. Aqui fica à esquerda da tua vírgula, tá? Essa é a parte inteira. Quando a parte inteira é diferente, nós vamos observar somente ela. A parte decimal que está à direita não vai nos interessar, não. Então, nós vamos observar a parte inteira. Eu tenho 12 e eu tenho 9. Quem é maior? É 12 ou é 9? É o 12, né, gente? Então, eu venho e coloco o meu símbolo ali, ó, de maior. Por quê? A abertura aqui, ó, ela está para o lado do maior número. Então, eu vou dizer que 12,5 é maior que 9,15, certo? Vamos para o nosso segundo exemplo. Mesma coisa, vamos observar a parte inteira. A parte inteira aqui é o 8 e a parte inteira aqui é o 10. Quem é maior? 8 ou 10? É o 10, né, gente? Então, vamos lá colocar o sinal com abertura para o lado do 10, certo? Então, 8,05 é menor que 10,1, ok? Olha, coloquei o sinal sempre com abertura para o lado do maior. Agora, nós vamos verificar quando as partes inteiras são iguais. Ó, percebam que todos os meus exemplos, 4 exemplos que eu trouxe para vocês aqui, as partes inteiras são iguais. Então, agora nós vamos fazer diferente.
nós não vamos olhar para a parte inteira. O que vai nos interessar é a parte decimal, ou seja, o que está da vírgula para a direita. Então, a parte decimal é quem vai nos interessar a partir de agora. É onde nós vamos olhar para fazer a comparação, tá? Olha só, eu já coloquei ali para que vocês possam perceber. Gente, nesse caso aqui, ó, eu tenho 75 e eu tenho 13, ou seja, eu tenho duas casas decimais no meu primeiro número e tenho duas casas decimais no meu segundo número. Então, eu vou olhar, quem é maior, é 75 ou é 13? 75, né, gente? Por isso que eu coloquei aqui, ó, o meu sinal, perceba que a abertura está para o lado do maior número. Ok? E aqui, o meu segundo exemplo. Aqui eu tenho 5 e eu tenho 9 como casa decimal, ou seja, eu tenho somente uma casa decimal, tá? Então, eu vou prestar atenção aqui. Quem é maior? É o 5 ou é o 9? É o 9, né, gente? Então, eu venho e coloco o meu sinal ali de maior para ele, certo? Gente, por que eu estou olhando somente a parte decimal? Porque a parte inteira é igual, então eu não tenho como saber quem é maior se a parte inteira é igual. Então, eu vou olhar a parte decimal. Então, nesses dois exemplos, o número de casas decimais era igual. Ó, 2 aqui, 2 aqui. E aqui? Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho duas casas decimais. Gente, quando você tiver casas decimais diferentes, nesse caso aqui, você pode acrescentar 0 para igualar o número de casas decimais. Ó, você pode acrescentar o 0, tá? No momento que você acrescenta o 0, o valor não vai se alterar. Fique tranquilo, o valor não se altera. Vai aumentar, ó, vai igualar somente o número de casas decimais. Agora, eu tenho duas casas aqui e duas casas aqui, certo? Agora, nós podemos fazer a pergunta. Quem é maior, 50 ou 27? 50, né? Então, eu venho e coloco o sinal com abertura para o lado do maior número, ok? A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho 15,155 e 15,2. Aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu só tenho uma. Então, eu posso, ó, colocar 0 para igualar o número de casas decimais. Agora, eu tenho 3 casas decimais nos dois números, tá? Quem é maior, 155 ou 200? 200, né? Então, eu venho e coloco o sinal com abertura para o lado do maior número. Pronto. Comparei meus números, utilizei os sinais, tá? E eu espero que vocês tenham entendido. Vamos dar continuidade. Agora, nós vamos colocar em ordem, ordenar os números decimais. Vamos colocar em ordem esses números. Agora, vocês já sabem comparar, agora nós vamos ordenar. Eu trouxe para vocês aqui, ó, exemplos, alguns números, para que a gente possa colocar em ordem crescente e decrescente, tá? Vamos começar com a ordem crescente. Se é crescente, vai ser do menor para o maior. Então, nós vamos observar aqui, ó, perceba que eu tenho partes inteiras diferentes, eu só tenho 2 números com parte inteira igual, somente 2. Dá para fazer tranquilamente. Observando esses números aqui, quem é o menor deles? Quem é que tem a parte inteira menor? Então, a parte inteira menor é o do 2, tá aqui. Então, esse é o nosso menor número. Se é crescente, é do menor para o maior. Pronto, já sinalizei ele ali, não vou mais olhar para ele. E agora, dos que ficaram, qual é o menor? O menor é o 5,13. Pronto, coloquei ali. Já eliminei esse aí também. Sobraram 3. Dos 3, qual é o menor? O 8,05. Pronto, escrevi ali. Agora, eu tenho 2 números com parte inteira igual. Então, eu vou olhar para a parte decimal, tá? Eu tenho 15 e aqui eu só tenho um 3. Mas se eu colocar um 0 aqui, como eu falei para vocês agora há pouco, eu vou ter 30, né? E quem é maior? E quem é menor?
Então, o maior é esse aqui, porque 30 é maior que 15. Então, nosso próximo número é 9,15 e o maior deles é 9,3. Certo? Coloquei em ordem crescente. Mas vamos colocar os sinais para ficar tudo bonitinho? Lembra que eu falei que a abertura fica sempre para o lado do maior número. Então, lá vamos nós colocar os sinais, ó. Então, eu vou dizer que 2,1 é menor que 5,13. 5,13 é menor que 8,05, que é menor que 9,13 e menor que 9,3. Pronto. Agora, nós vamos colocar em ordem decrescente. Nós vamos fazer o contrário. Vai ser do maior para o menor, mudando o sinal. A abertura fica sempre para o lado do maior, ó. Então, eu vou somente fazendo o contrário. Viram? Deu para entender, gente? E agora vamos aqui observar como localizar números decimais na reta numérica. Eu trouxe para vocês aqui uma reta numérica que começa no 0, tá? E ela tende para o infinito. Coloquei aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá? Nós vamos aprender a localizar. Gente, entre um número consecutivo e outro, como eu coloquei aqui o 2 em destaque, ó, o 2 e o 3, nesse intervalo desses números, nós possuímos aqui, ó, um espaço de 10 tracinhos, que são os nossos décimos, tá? Então, é nesse espaço aqui que nós vamos localizar os nossos números. Algumas retas numéricas, elas já vêm com esse traçado, outras não, tá? Então, vamos começar aqui com 2,3. 2,3, gente, é um número, como a parte inteira está no 2, esse número, ele é maior que 2 e ele é menor que 3. Então, cada tracinho desse aqui é um décimo. Então, eu vou contar, ó, 2,1, 2,2, 2,3. Então, o nosso número está localizado aqui, certo? E o 0,5? 0,5, gente, ele é um número maior que 0, ó, não tenho parte inteira. Ele é maior que 0 e menor que 1. Se é 0,5, ou seja, ele está no meio. Quando eu conto isso aqui, é para você ter noção de espaço. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está ao meio. E como é o intervalo de 0 a 1, então, localizamos o nosso 0,5. Ok? Agora, vamos para 1,15. 1,15, a parte inteira é 1. Então, quer dizer que vai estar aqui, nesse espaço aqui, ó. Ele vai ser maior que 1 e menor que 2. Então, nós vamos localizá-lo. Ele deve estar mais ou menos por aqui, 1,15. Agora, vamos para 4,73. Como a parte inteira é 4, tá? Então, sabemos que ele está nesse intervalo aqui, ó, nesse espaço, ok? Ele é maior que 4, mas ele é menor que 5, ok? Então, como você já sabe que esse espaço entre um e outro são de 10, nós vamos supor que o nosso 4,73 está mais ou menos aqui. Certo, gente? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês possam estar fazendo a atividade de vocês com segurança e qualquer dúvida é só você anotar e perguntar durante os nossos encontros no Google Meet, ok? Beijos e até a nossa próxima aula.